Hoje abordaremos com carinho e clareza os pontos delicados que diferenciam católicos e protestantes. Maria, a infalibilidade papal e a Bíblia como única regra de fé. Meu objetivo não é polemizar, mas sim expor temas para que você os avalie com isenção e aprofunde a sua compreensão. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago a você hoje um texto do editor-chefe do Teomídia Blog, Diego Venâncio, que tem como título Maria Adorada, uma herança pagã. Assim, hoje eu vou falar de um assunto bem delicado. Talvez você possa sentir-se incomodado com ele, mas tenha certeza que o meu objetivo não é o de criar polêmica e nem atacar a sua crença. Eu vou expor e alertar com amor. Deus deseja a sua adoração. E é com esse sentimento de amor a Deus por você e pela verdade que vamos abordar esse assunto sobre Maria, a mãe de Jesus. Maria foi certamente uma serva de Deus. Foi uma mulher admirável. Ela foi a escolhida por Deus para gerar o Salvador. A sua oração, registrada nas Escrituras, demonstra de forma clara o seu conhecimento de Deus e até a sua devoção. Mas certamente ela ficaria desapontada com o que muitos têm feito com seu nome e com a sua pessoa. Antes de me aprofundar nesse assunto, eu preciso esclarecer que é impossível que protestantes e católicos concordem nesse ponto. E por que existe essa discordância? Porque as suas bases são completamente distintas. Os protestantes creem que somente as Escrituras são a sua regra de fé, enquanto a doutrina católica crê que a produção papal, ou parte dela, pode se tornar inerrante. Vamos ao início dessa discordância. A figura do Papa. O texto bíblico de Mateus, capítulo 16, narra a pergunta de Cristo sobre quem o povo dizia que ele era. Foi Pedro quem respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Sobre essa afirmação de Pedro, Jesus afirma: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16:17. Mas, no versículo seguinte, surge o versículo que cria a figura papal devido a um erro de interpretação. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. A pedra a que Jesus se referia no texto que acabamos de ler era a afirmação de suma importância feita por Pedro, revelada pelo Pai que está nos céus. Portanto, essa afirmação de que Cristo é o Deus vivo, esta é a pedra fundamental de sustentação da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, essa interpretação nos parece óbvia. O texto todo se refere a uma única questão: quem o povo e vocês acreditam que eu sou? Essa é a questão aqui. Agora, a interpretação equivocada de que a pedra seria a pessoa de Pedro faz surgir esta figura papal equivocada, chamada pelos teólogos de Westminster de um anticristo da história, o que não deixa de ser uma verdade, pois o Papa pretende ser o representante de Cristo nesta terra. Segundo a doutrina católica, a infalibilidade papal se aplica quando o Papa fala ex cátedra, isto é, do trono, da autoridade apostólica máxima. Para isso, 3 critérios devem estar presentes simultaneamente. O Papa fala como pastor e mestre de todos os cristãos, não como teólogo privado.
Define uma doutrina sobre fé ou moral, não sobre ciência, política, opinião pessoal ou disciplina. Declara expressamente que está definindo tal doutrina como obrigatória para toda a igreja. Um dos poucos exemplos oficialmente reconhecidos de pronunciamento infalível ex cátedra foi a proclamação do dogma da Assunção de Maria, feita em 1950 pelo Papa Pio XII, afirmando que Maria foi levada em corpo e alma ao céu. Assim, esse dogma se tornou uma doutrina que todos os católicos deveriam crer. Outro exemplo anterior foi o dogma da Imaculada Conceição de Maria, proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Por meio dessa bula papal, estabeleceu-se o dogma de que a Virgem Maria, desde o primeiro instante de sua concepção no ventre de sua mãe, foi preservada de toda a mancha do pecado original. Isso significa que, pelos méritos de Jesus, ela foi antecipadamente redimida e guardada imune do pecado, vivendo em santidade e pureza desde o primeiro momento de sua existência como um privilégio divino. A Igreja Católica Romana sustenta que Maria, mãe de Jesus, é a mãe de Deus. Em determinado sentido, até pode estar correto, pois ela deu à luz ao Deus homem, um ser de duas naturezas. A humana, ele era um homem como nós, e a divina, pois Jesus não deixou de ser Deus. Além de mãe de Deus, segundo a Igreja Católica Romana, Maria também é a rainha do céu e mediadora de todas as graças. Embora os reformadores protestantes tenham reconhecido a importância de Maria como serva de Deus, eles rejeitaram veementemente qualquer forma de culto ou intercessão dirigida a ela. Martinho Lutero afirmou: Maria não é nada senão um instrumento escolhido por Deus. Não devemos atribuir-lhe mais do que isso. Palavras de Martinho Lutero. A própria Maria se entendia como uma serva. A Bíblia registra: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humildade de sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Lucas, capítulo 1, dos versos 46 a 49. Maria se apresenta como uma serva, alguém que também precisa de salvação e louva a Deus pelo que ele fez. Sim, ela diz que será considerada bem-aventurada e nós, protestantes, a consideramos bem-aventurada, ou seja, nós a consideramos feliz e privilegiada. Contudo, privilegiada na medida em que um ser humano pode ser feliz com a bênção do Senhor e não por ser uma divindade ou alguém que detenha poderes divinos. Sendo assim, com o passar dos séculos, a teologia católica desenvolveu um conjunto de doutrinas e práticas que colocam Maria numa posição de mediação quase divina. O Concílio Vaticano II, por exemplo, afirmou que a maternidade de Maria perdura na economia da graça. Ela continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna. Tais afirmações representam um grave desvio das Escrituras, pois a Bíblia declara: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Essa elevação de Maria não é meramente uma questão de devoção piedosa. Segundo os estudiosos reformados, como Alexander Hislop, ela reflete uma continuidade do paganismo religioso que antecede o cristianismo. Nimrod
começou a ser poderoso na terra e foi um poderoso caçador diante do Senhor. Ele é mencionado no livro de Gênesis, no capítulo 10, a partir do versículo 8. Dizia-se dele, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse título está longe de ser algo bom. Muito pelo contrário, Nimrod era um homem sanguinário. Ele foi o fundador das cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Essas cidades foram os centros iniciais de rebelião contra Deus. Segundo o livro As Duas Babilônias, de Alexander Hislop, a sua esposa seria Semíramis, uma rainha associada à antiga Babilônia. Após a morte de Nimrod, Semíramis teria promovido a ideia de que ela havia se tornado o Deus Sol e que ela, por um ato milagroso, havia concebido um filho chamado Tamuz, sem uma união física com o homem. Portanto, o que se pretende com essa história é configurar uma espécie de virgindade mística. Tamuz, então, seria a encarnação do Deus Sol, filho de Nimrod e Semíramis, e objeto de adoração por várias culturas da antiguidade. Essa tríade, pai divinizado, mãe rainha e filho Deus, se tornou uma estrutura básica para religiões pagãs em diversas partes do mundo, assumindo nomes distintos conforme a cultura local. No Egito, Ísis, mãe; Osíris, pai; Horus, filhos. Na Fenícia, Astarte ou Astarote, Baal e Tamuz. Em Roma, Vênus, Saturno e Júpiter. Em sua obra clássica já mencionada, As Duas Babilônias, escrita em 1853, Alexander Hislop argumenta que muitos elementos do catolicismo romano, especialmente o culto mariano, são uma continuação direta das antigas religiões mistéricas da Babilônia. Assim, ele desenvolve essa sua tese propondo que Maria, no catolicismo, ocupa um papel quase idêntico ao de Semíramis, esposa de Nimrod, que mais tarde foi divinizada como deusa-mãe, associada à figura de Rainha dos Céus. Segundo Hislop, após a morte de Nimrod, Semíramis promoveu a ideia de que ele havia sido reencarnado em seu filho Tamuz, estabelecendo assim a tríade pagã: pai, Nimrod; mãe, Semíramis; e filho, Tamuz. Essa trindade falsa encontra paralelos nas mitologias egípcia, Ísis, Osíris e Horus, no caso da grega, Afrodite e Adonis, e no caso da romana, Vênus e Cupido, onde a deusa-mãe é frequentemente objeto de adoração maior do que o próprio Deus masculino. A veneração de Maria, especialmente com os títulos como Rainha do Céu, ecoa diretamente a linguagem usada no Antigo Testamento contra o culto idólatra. A Bíblia diz: as crianças colhem a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a massa para fazer bolos à Rainha dos Céus. Jeremias 7,18. Em suma, Deus condena esse culto como uma abominação, e os reformadores veem nisso um espelho do que ocorria no romanismo. Você encontrará com facilidade o livro As Duas Babilônias, 1853, de Alexander Hislop, na internet para comprar. Eu recomendo muito a leitura, para que você mesmo veja se os argumentos fazem sentido. Ainda tenho muito a dizer sobre esse assunto, então vamos continuar com esse assunto na próxima semana. Não perca! Que Deus te abençoe. Só mais uma coisa. Esse foi mais um post do Teu Mídia Blog, e eu sei que tem gente aí discordando do que foi dito, mas sabe o que há de mais comum em todas essas religiões? Pessoas que entenderam algo errado. Olha, não se preocupe.
Em algum momento, todos nós, crentes, servo de Deus, tementes ao Criador, erramos. Alguns até mudam de religião, mas a Bíblia não muda, nem o nosso Deus. Nosso papel aqui é te deixar forte espiritualmente. Então, continue buscando a Deus, aumentando o seu entendimento sobre Ele, sobre o seu Filho Jesus Cristo e sobre a pessoa do Espírito Santo. Está tudo na Bíblia. E quando você tiver alguma dúvida, já sabe, use a Teomídia. O Diego Venâncio, autor do texto, recomendou um livro. Eu vou te recomendar um podcast. Se chama Vida Pura. E o episódio que eu gostaria que você assistisse é o Maneiras Bíblicas de Lidar com a Carne. É uma séria verdade. Começa no número 35 e são 3 programas bem úteis para você. O outro episódio do Vida Pura, que te fará mais apto para enfrentar as coisas deste mundo caído, em pecado, é o de número 75. E o nome dele é Os Apelos do Diabo. Hoje nós focamos na Maria e, como vimos, ela foi uma boa serva. Você gostaria de ser uma boa serva, um bom servo de Deus também? Você, marido, também estou falando com você. Você vai me dizer que não gostaria de ter ao seu lado uma boa mulher? Então, encontre aqui um ótimo texto da Maristela Milpointner, que se chama Mulher Virtuosa. Você ainda existe? E olha, é bem fácil de encontrar, hein? Acesse teomedia.blog.br ou então digita na lupinha do seu streaming de música ou agregador de podcast. Agora, você já parou para pensar no que é que Deus odeia? Você acha que nunca faz nada que Ele odeia, né? Então, sugiro que leia, ouça ou assista esse texto. O Deus odeia 3 coisas. Você faz alguma delas? E eu tenho algo chocante para dizer. Tem um ensinamento muito forte e é um paralítico que vai lhe passar. O texto chama-se O Paralítico de Betesda. Esse texto foi a nossa última recomendação e ele vai abrir muito dos seus olhos para questões sobre crença, religião e fé. É imperdível. Gostei muito e acho que você vai gostar também. Comente aí nos vídeos. Eu ficarei feliz em ver o que você aprendeu. Afinal, lembre-se, tudo o que você deseja saber sobre vida cristã, crescer na fé, está aqui na Teomídia. Se Deus quiser, nos vemos na semana que vem. E que o Senhor Deus dos céus, único Criador do mundo, possa te abençoar. Até lá!